Então, bom dia a todas e a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de mecânica, nesse semestre de 2022.1, que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Tecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Gurupi, na Universidade Federal do Tocantins. Então, aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji Nohama, tá? Iniciando aqui mais esta aula, tá? Que é a aula do dia 7 de abril, que teve início por volta das 10 horas da manhã. Lembrando que na aula passada, então, a gente estava falando sobre movimentos em 2 e 3 dimensões, tá? Onde eu passei a forma geral de trabalhar com qualquer movimento de 2 e 3 dimensões. Tá? Que você tem, por exemplo, se tiver um movimento que indica lá como muda o vetor posição, né, da partícula ao longo do tempo, tá? Aí, para obter a velocidade, você faz a derivada do vetor posição, aí você vai ter o vetor velocidade, tá? Aí deriva o vetor velocidade, você vai ter o vetor aceleração, tá? E com essas grandezas você consegue fazer a descrição da trajetória da partícula, tá? E também dá para fazer o caminho inverso. Se você tiver fornecido só aceleração em função do tempo, tá? Aí você integra o vetor aceleração, você vai ter o vetor velocidade, tá? Da partícula. E depois, integrando a velocidade, a gente consegue obter a expressão para o vetor posição. Bom, certo? Essa é a forma geral, então, de trabalhar com movimentos de 2 e 3 dimensões. Tá? Agora, na aula de hoje, a gente vai continuar pegando tipos específicos de movimentos, tá? Aí no plano, seria o caso, né? Seria o principal. Tá? Começando com o caso do lançamento de projétil. Então, vou carregando aqui a apresentação. Tá? Certinho. Ajustando, né? E eu vou estar desligando a câmera para ver se ajuda no fluxo da apresentação. Desceu. Calma aí que deu um probleminha no compartilhamento. Mas vou desligando a câmera para ver se ajuda também na apresentação, tá? Bastante. Vou tentar de novo. Dessa vez entrou, né? Relembrando também que enquanto eu estiver fazendo o modo de apresentação aqui, tá? Eu não tenho a visão da sala na minha tela, tá? Bom, então é meio difícil de eu perceber se vocês escreverem alguma coisa no bate-papo. Tá? Então, se aparecer algum problema aí na apresentação, tá? Uma apresentação cortar ou ela estiver travada, vocês avisam pelo microfone, tá? Aí, então, aqui com a aula de hoje, então vamos falar agora primeiro sobre lançamento de projéteis, tá? Que o lançamento de projeto pega assim situação, a gente pega aqui na superfície da Terra, tá? A gente considera um projétil, né, que está sendo lançado, né? Como a velocidade inicial v0, tá? A inicial v0, que está fazendo um ângulo θ0 com a superfície. Tá? Essa seria aqui a situação inicial do nosso problema. Tá? Então, você tem aqui o projétil. Tá? Nesse caso do desenho, está mostrando lançando a partir da origem, tá? Mas isso depende do problema. Tá? Pode começar de outra posição aí no nosso plano XY. Tá? Mas o que importa é o seguinte, é que esse projeto está sendo lançado aqui com uma velocidade V0, essa velocidade V0 aqui, tá? O vetor V0, tá? Com uma inclinação em relação ao solo, tá? Em relação à superfície, tá? No caso, seria esse ângulo θ0 aqui em relação à horizontal. No caso aqui, seria com eixo X, tá? Certo? Então, assim que começa todo o movimento de lançamento de projétil. Tá? O projeto começa com uma velocidade inicial V0. Tá? Certo? Lembrando lá que vocês viram sobre vetores, né? Aí esse vetor velocidade inicial V0, tá? Eu posso separar ele aqui, né? Posso separar ele aqui em uma componente em X, tá? Que você tem aqui o V0x.
Tá? Eu também posso separar ele aqui uma componente em y. Tá? Que vai ter a componente V0y. A componente V0y. Tá? Aí, relembrando também que o vetor, né? Como a gente escreve aqui nas disciplinas de física, tá? Ele vai ser expresso, então, né? Pegando a componente em x, né? Vezes o vetor unitário i, mais a componente em y, componente em y, vezes o vetor unitário j, tá? Bom, certo? Lembre que essa aqui é a expressão do vetor em função dos vetores unitários, tá? E agora, para escrever a expressão dessas componentes aqui, V0x, V0y, tá? Tá bom? Certo? A gente pode usar aqui, por exemplo, a expressão usando o triângulo aqui na figura. Mas acho que vou usar a expressão geral mesmo. Como está o ângulo certinho com o eixo x, tá? Acho que vou pôr a expressão geral mesmo, tá? Que aí já posso escrever direto, né? Que o ângulo com o eixo x, posso escrever que a componente x, tá? É igual ao módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo θ0, tá? E a componente V0y é igual a V0 vezes seno de θ0, tá? Lembra que essa aqui que é a forma de escrever as componentes do vetor, tá? Em função do ângulo com o eixo x, tá? Certo? Aí já pode escrever essa expressão direto com cosseno em x e seno em y, tá? Bom, certo? Aí nesse caso aqui, tá lembrando também que quando se escreve as componentes desse jeito, tá? Aí é o próprio cosseno e o seno que vão fazer o papel de pôr sinais positivos e negativos aí nas componentes, tá? Tá certo? Tô lembrando isso, tá? Mas não vou repetir tudo de novo, porque esse treino a gente já teve no capítulo 3, que a gente fez toda a revisão de vetores. Tá? Aí, como que é o movimento que a partícula vai fazer a partir desse ponto? Tá? Bom, aí, como você já viu no movimento de queda livre, qualquer objeto que é lançado próximo da superfície da Terra, tá bom? Ele sempre vai ter, né? Vai ser sempre um movimento que vai sofrer aceleração, o efeito de uma aceleração apontando para baixo. Tá? Bom, então, mesmo para esse lançamento de projetos, mesmo lançando ele inclinado, para mover aqui um pouco na horizontal, um pouco na vertical, tá? Durante todo o trajeto ele vai ficar sob ação daquela nossa aceleração da gravidade para baixo. Tá? Vai chamar aqui de uma aceleração A, tá? Onde essa aceleração, né? Como ela aponta verticalmente para baixo, tá? Então a componente x dela é zero. Tá? E a componente y, como eu falei, pegando aquela nossa aceleração da gravidade, que a gente já viu lá no capítulo 2, provavelmente queda livre, tá? E põe o sinal negativo porque ela aponta contrário ao eixo y. O eixo y está para cima e a aceleração aqui aponta para baixo, tá? Tá certo? Bom, então, para a descrição desse movimento, a gente pode separar aqui em duas partes, tá? Então, a gente pode pensar só no movimento na horizontal primeiro, que é o movimento no eixo x, tá? Que é o movimento com aceleração zero. Tá? Aí, se é movimento com aceleração zero em x, tá? Então, no eixo x, você vai ter um movimento de velocidade constante. Tá? Porque lembre que é a aceleração que provoca mudança na velocidade. Tá? Então, se no eixo x não tem aceleração, então não tem mudança na velocidade em x. Tá? Então, como consequência, então, você tem que a velocidade no eixo x, tá? Não importa quanto tempo passe lá no lançamento de projétil, tá? Ele sempre vai ter o mesmo valor da velocidade inicial em x, que é v0 cosseno de θ0. Tá? Isso é para escrever a expressão da velocidade, né, em x ao longo do tempo. Tá? Aí, lembra também a equação da posição, né? Já viu lá no capítulo 2, tinha lá um movimento com velocidade constante, e nesse caso a posição, né, posição da partícula que a gente está analisando o movimento, para a velocidade constante, ela é igual a quê? Igual a posição inicial, mais a velocidade que é constante, vezes o tempo. Tá? Então, aqui a única diferença é que essa velocidade constante, V0x, eu posso substituir por V0 cosseno de θ0. Tá? E aí fica
Tudo isso aqui vezes o tempo. Tá? Então, esse que é o movimento no eixo X. Bom, certo? E o que acontece com o movimento agora na vertical? Tá? Movimento na vertical. Tá? Bom, aí vai seguir aqui nosso movimento de queda livre, tá? Que é o movimento que tem aceleração em y igual a menos g. Né? Bom, então, você vai ter o movimento de queda livre. Tá? Vai ter o movimento de queda livre, que os equações a gente já viu no capítulo 2. Tá? Pegando lá, as equações já viram lá no capítulo 2, né? No movimento de queda livre. Então, a velocidade em y, tá? Vai ser igual à velocidade inicial em y, menos g vezes t, tá? Lembrando que v0y é igual a v0 seno de θ0, v0 seno de θ0 menos g vezes t, tá? Essa expressão da velocidade em y mudando com o tempo, tá? Também posso usar a equação de Torricelli, fala que velocidade final ao quadrado, então vy ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, né? Aqui seria mais 2 vezes a aceleração, mas com a aceleração é menos g, então vai ficar menos 2 vezes g, tá? E aqui vezes o deslocamento em y, que é y menos y0. Né? E por último, tem a equação de y em relação ao tempo, também para queda livre, que é igual a... Pegar aqui, y é igual, né? A altura inicial y0, mais v0y vezes o tempo, menos meio de g vezes t quadrado. Né? E aqui nessa expressão posso lembrar que esse v0y é, na verdade, igual a v0 seno de θ0. Né? E aqui fica a expressão agora do movimento em y. Né? Certo? Então, você tem aqui a coordenada y, né, no lançamento de projeto, mudando ao longo do tempo, é igual, então, a altura inicial y0, vezes, né, v0 seno de θ0, vezes o tempo, menos meio de g vezes o tempo ao quadrado. Bom, certo? É claro, para quem não se lembra, lembrando que o g, né, é a aceleração de queda livre, tá? Perto da superfície no mar, ele vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Bom, o valor tabelado. Né? Bom, e aquilo que vocês já viram no exemplo do coelho. Lembra na aula passada, que a gente dedicou toda a aula passada para resolver um exemplo do coelho se movendo no plano de estacionamento. Tá? Lembra lá que no enunciado do exemplo da aula passada, do movimento do coelho, dava lá a coordenada x do coelho mudando com o tempo, dava a coordenada y do coelho mudando ao longo do tempo, tá? E juntava, a gente via como mudava as duas funções ao longo do tempo, aí depois a gente mapeava a trajetória do coelho no estacionamento, tá? No lançamento do projeto vai ser a mesma coisa, então vai ter um movimento aqui, né, do lançamento do projeto. Então tem lá a coordenada x do projétil mudando com o tempo, e a coordenada y do projeto mudando com o tempo, tá? Aí, vendo como muda x e y com o tempo, você vai mapeando a trajetória do lançamento de projétil. Tá bom? Aí, no caso aqui, eu vou pular várias etapas, mas uma forma de enxergar como vai ser essa trajetória, tá? É, por exemplo, isolar o tempo na equação em x. Tá? Você isola aqui a expressão do tempo, deixa ela isolada, tá? E substitui na equação de baixo, tá? Na equação do y em função do tempo. Tá? Quando você faz isso, vai ficar uma função de y em função de x, tá? Tá bom? Tá certo? Que vai descrever lá uma curva no plano xy, tá? Aí, para quem for fazer isso, tá? Vai ver depois que isso aqui vai formar um gráfico de uma parábola, tá? Vai ficar no formato de uma parábola, tá? Certo? E essa daqui, por exemplo, é a parábola que é descrita pelo lançamento de projétil, tá? Pegando essas condições aqui, pegando a coordenada inicial em x, né, x0 igual a 0, coordenada inicial em y, 0, né, igual a 0, tá? E o ângulo lá de inclinação do lançamento, ou seja, o ângulo de inclinação lá da velocidade v0, entre 0 e 90 graus. Tá? Bom, que é a situação aqui dessa figura, tá? Pegar x0, y0 igual a 0, isso aqui, ó, o projeto está começando da origem, tá? E o ângulo, né, de θ0 entre 0 e 90 graus é para falar que a inclinação com que eu estou lançando o projétil, lá na velocidade inicial, tá?
ela vai pegar o ângulo, né, do primeiro quadrante aí do plano XY, tá? Só espera voltar, começar a funcionar aqui, deu uma travadinha no programa. Tá? Espera ele voltar a funcionar aqui. Agora funciona. É basicamente isso aqui no caso do desenho. Lembrando que a velocidade é sempre tangente à trajetória do movimento. Tá? Então, aqui, por exemplo, no caso da figura, o V0 seria mais ou menos nessa direção aqui. Tá? Vou bem grande para ficar bem claro no desenho. Nossa velocidade inicial V0, fazendo o ângulo θ0, né, com a horizontal. Né? Certo? Aí, como que vai ser o nosso movimento, então? Então, em X é movimento de velocidade constante, tá? Em Y vai ser movimento de queda livre, que vocês viram lá, quando você tem o lançamento do meu para cima, o corpo sobe e depois desce, tá? Então, junto esses dois movimentos, você vai ter esse movimento aqui, então, seguindo uma parábola. Vai ter essa trajetória aqui seguindo uma parábola. Seguindo essa parábola aqui da figura. Porque é só ver o que acontece com a partícula em cada posição. Tá? Então, cada posição aqui vai ter a partícula, né? Marcando uma coordenada X, uma coordenada em Y. Tá? A partícula vai se movendo. Pegando o caso da figura aqui, essa primeira posição, né? Vai estar marcando aqui uma coordenada em X, né? E uma coordenada em Y. Certo? Marcando uma coordenada em X, mudando com o tempo. Aí vai ter a coordenada Y mudando com o tempo. Tá? E conforme o tempo vai passando, o que acontece aqui na trajetória? Né? Você vai pegando aqui o movimento da parte, o movimento desse projétil, né? Eu espero que travou de novo aqui, né? Bom, pronto. Tá? Aí se pegar o projétil mais para frente, tá? Aí que você vai percebendo, você vai vendo aqui, por exemplo, que, pegando outras posições aqui, tá? Vê que em X, ó, o projétil está sempre deslocando para frente, tá? Para frente, né? Está deslocando em linha reta. E a coordenada em Y vai ter esse movimento aqui que ela começa subindo, tá? Ela vai subindo, tá? Vai ter um ponto aqui, vai ter o ponto máximo da trajetória, que é o valor do Y vai ser máximo. Esse valor máximo em Y, tá? E depois ele vai descendo, né? Ou vai pegando mais para frente aqui, ela vai descendo. Deu uma travadinha aqui. Aí depois ela vai descendo. Deixa eu marcar esses pontos aqui em vermelho, né? Aí esses pontos mais para frente, vai vendo que a coordenada Y ela vai diminuindo de valor. Vai pegando coordenadas em Y cada vez menores, né? Pega pontos mais à frente, né? A coordenada Y vai diminuindo de valor, né? Que é onde ela
pega a projeção em Y, tá? Até o momento que ela cai no solo, tá? Bom, certo? Então, nisso você tem a combinação de movimento, então, ou seja, no lançamento de projétil, tá? Enquanto a coordenada X vai ficando cada vez mais para frente, tá? Vai seguindo uma linha reta cada vez mais para frente aqui no eixo X, tá? Na coordenada Y vai fazer aquele movimento de subir e descer, tá? Então, combinando os dois movimentos, a gente ficou com esse movimento da parábola, tá? Esse movimento em parábola. Você está subindo a parábola e depois está descendo a parábola. Tá? Bom, certo? E nesse tipo de trajetória, também dá para pegar duas características aqui dessa trajetória. Tá? A primeira delas, por exemplo, é pensar aqui qual que é a altura máxima alcançada aqui pelo projétil. Tá? Foi lançado com uma inclinação para cima, tá? Então ele vai alcançar uma altura máxima antes de cair. Tá? Aí é a questão de analisar o que acontece nesse lançamento nessa altura máxima. Tá? Então, essa é outra coisa que dá para a gente analisar no movimento aqui, lembrando de novo que, qualquer movimento, qualquer trajetória que você tem de um corpo, tá? Ou de um objeto, tá? O vetor velocidade sempre vai ficar tangente à trajetória. Tá? Então, pega, por exemplo, né? Esse vetor velocidade está indicando na figura aqui, ó, tá? Nesse. Vou marcar em preto. Vou marcar outra cor mais chamativa aqui, tá? Isso aqui não tá bom. Um laranja, talvez, vamos ver se funciona. Tá? Então, esse vetor velocidade ele sempre vai ficar tangente à trajetória. Tá? Um pouco inclinado para cima. Né? Vetor velocidade. Tá? Ele sempre vai ficar tangente à trajetória. Tá? Vou pegar uma linha tangente à trajetória. Certo? E mesmo assim, aí, ao longo do tempo, ele vai tendo a componente Vx e a componente Vy, que vai variando segundo aquelas equações que a gente montou na página anterior. Vai ter a componente Vx, que vai estar mudando com o tempo, e vai ter a componente Vy, que também vai estar mudando com o tempo. Tá certo? Só que no ponto de altura máxima, o que acontece? Quando você chega na altura máxima, tá? Lá no ponto de altura máxima, é um ponto que, se eu pegar, né, a linha tangente à trajetória, ela vai ficar na horizontal. Horizontal significa que nosso vetor velocidade, nesse caso, tem que ficar na horizontal. Isso que é a velocidade no ponto máximo, tá? Na altura máxima. Tá? Então, ou seja, nessa velocidade aqui, no tempo de altura máxima, vou chamar de VH aqui, por exemplo, a velocidade na altura máxima. A velocidade na altura H. Tá? Então, a velocidade só tem componente na horizontal, então ela só tem componente em X. Tá? Componente Y é zero. Tá? Então, essa informação que a gente tem que aproveitar. Tá? Então, a gente pega, então, né, que no ponto de altura máxima, nessa altura Hzinho, tá? Então a velocidade em Y é zero, porque na altura máxima só tem componente em X, a velocidade. Tá? E, é claro, como está na altura H aqui, tá? Em relação ao ponto de lançamento, tá? Então a altura em Y aqui é igual a Hzinho. Tá? Certo? Isso aqui posso substituir, por exemplo, na equação de Torricelli. Você tem lá a velocidade final ao quadrado, pega o y quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes g, vezes y menos y0. Tá? Vamos substituir de acordo. Então, no ponto aqui, ó, aqui a altura y é zero. Não, desculpa, a altura y é h. Desculpa. A altura y é h. Tá? O y está na altura máxima. Então, a velocidade inicial em y é igual a zero. Isso aqui tirou na linha de cima.
Então, vai ficar desse jeito a nossa expressão, tá? Lembrando também que, no caso aqui, também estamos pegando a situação com y0 igual a zero para facilitar as reduções, tá? Então, faça essas substituições nessa expressão, vai ficar assim, vai ficar aqui 0 é igual, né? A V0y ao quadrado, lembrando que V0y é V0 vezes o ângulo θ0. Vai ficar tudo isso aqui ao quadrado. Menos 2 vezes G vezes H. Aí você isola a expressão do H, vai encontrar que a altura máxima Hzinho desse lançamento de projétil, tá? Ele é igual a V0 seno de θ0 ao quadrado, dividido por 2 vezes G. Então, essa expressão que tem para a altura máxima lançamento de projétil. Lembrando que a altura máxima em relação ao ponto de lançamento. Tá? Toma cuidado com isso também. Tá bom? Tá certo? E também outro parâmetro que é bem, né, explícito que você tem no lançamento de projétil é o alcance. Né? O alcance pega a distância entre o ponto inicial da trajetória certo? Então, você tem esse alcance R, que é a distância, então, né? Esse alcance R, que é a distância que o projeto consegue percorrer no eixo X. Então, pega desde o momento que lança o projétil. Bom, isso aqui que a gente chama de alcance. Certo? Esse que é o alcance R. Aí o que acontece, então, nesse ponto aqui, que você tem o alcance R aqui, ó, no momento que a partícula está começando a chegar no solo. Tá? Então, lembra, a coordenada X do corpo aqui vai ser igual a R. Então, vai ter X igual a R. E vou estar tomando a coordenada Y igual a 0. Tá? Certo? Então, junta essas duas informações, tá? Porque aqui, ó, no ponto que está aqui, ó, né, você está no ponto x igual a r, quando você está no alcance, tá? É o ponto que a coordenada y vai ser 0, ele está praticamente batendo no solo, tá? E disso, então, a gente pode substituir nas duas expressões que tem, das coordenadas do lançamento de projétil. Lembra que tem a expressão lá, lançamento de projétil, o y em função do tempo, tá? E a coordenada y em função do tempo é igual a altura inicial y0, mais v0 seno θ0 vezes tr, tá? Menos meio de g vezes tr ao quadrado. Tá? E na coordenada x, tá? Tem lá a expressão do x em função do tempo também. A coordenada x é igual a posição, a coordenada inicial x0 mais a velocidade em x vezes o tempo. Aí vai ficar v0 vezes coseno θ0 vezes o tempo. Tá? Bom, e faz essas duas substituições. Então, na primeira equação, você coloca y igual a 0. E daqui dá para isolar, por exemplo, uma expressão do tempo. Tá? Esse tempo, que eu chamo de tempo tr, substitui na equação do x. Opa, calma aí que dou saltos aqui meio chato aqui no programa. Tá? Então, indo para cá, tá? Então, ou seja, na primeira equação com y, coloca y igual a 0, que é o ponto aqui, né? Que quando volta, aqui, ó, quando chega no ponto do alcance, a altura volta a ser 0, tá? Ou volta para a altura inicial, tá? Lembra que aqui, nesse caso dessa figura, estou pegando y0 igual a 0, tá? Então, fica uma expressão para isolar o tempo, tá? Isola o tempo, tá? Substitui na equação do x, tá? Aí lembra que no x, então, nesse tempo tr, vai ser o momento que a coordenada x vai ser igual ao alcance, que quer encontrar, pega x0 igual a 0, e aqui substitui esse tempo tr que descobre da primeira equação, tá? Faz tudo isso, aí vocês vão encontrar aqui a expressão do alcance,
tá? Ele é igual, né, a velocidade inicial ao quadrado dividido por g vezes seno de 2 θ0. Tá? Bom, certo? Então, essas são algumas equações para dois parâmetros aí que você tem para o lançamento de projétil. Tá? Então, lembra, lançamento de projétil, a gente pode trabalhar com as equações em função do tempo. Tá? Você tem lá as velocidades, Vx, Vy em função do tempo. Tem a coordenada x e y mudando com o tempo. Tá? E tem também a expressão lá do Torricelli. Tá? Também dá para usar. Tá? A velocidade em y. Bom? E tem essas expressões aqui também para dois parâmetros do nosso lançamento de projétil, que é para altura, descobrir a altura máxima e alcance. Tá? Bom, certo? Vamos aplicar isso nesse primeiro exemplo, então. Tá? Nesse exemplo que tem do exemplo 2. Né? Bom, nesse exemplo 2, tá? Então ele mostra aqui um navio, né? Fala que a gente chama navio pirata. O navio pirata está a 560 metros de um forte. Tá? Aí, né? Aí no forte, tá, ele tem lá, ele quer, tá fazendo a defesa que ele não quer que esse navio pirata chegue no porto. Tá? A intenção talvez seja de saquear o porto. Né? Bom, então, nesse caso, tá, dentro desse forte, né, dentro desse porto, tem lá um canhão de defesa. Canhão de defesa que está situado, então, ao nível do mar. Tá? Ele dispara balas com uma velocidade fixa inicial de 82 metros por segundo. Tá? Aí que controla esse valor, em geral, vai ser a pólvora que você coloca no canhão, né, nesse tipo de problema. Tá? Aí supõe que com a pólvora que eles têm disponíveis lá, né, que já apontaram com o número de vezes que usar o canhão, tá, só consegue lançar a bala do canhão com 82 metros por segundo. Tá? Aí vem as perguntas do problema. Então, o item A, tá? Que é a pergunta com que ângulo θ0 em relação horizontal, tá? As balas devem ser disparadas para acertar o navio. Tá? Item B, qual que é o alcance máximo das balas de canhão? Tá? Então, começar resolvendo o item A. Tá? Esse problema. Pergunta com que ângulo θ0 em relação à horizontal as balas tem que ser disparado para atingir o navio. Tá? Então, daqui, tá? A gente vai aproveitar a questão do alcance, né? Bom, então, voltando para a figura anterior, inclusive para indicar, tá? Então, quero que uma trajetória do nosso lançamento de projétil, tá, seja com a forma de parábola e depois atinja aqui o navio, atinja certinho o navio, na hora que o bala de canhão voltar na altura zero, ele esteja batendo no navio. Tá? Certo? Então, quero o ângulo θ0 que faz o lançamento de projétil, ele tem um alcance igual à distância do canhão até o navio, que é 560 metros. Certo? Então, ou seja, eu posso usar esse valor de 560 metros na expressão do alcance. Tá? Então, resolvendo aqui, tá? Então, como, né? Foi assim, ó, neste caso, o alcance da bala, né? Deve ser, né? Então, esse alcance é de 560 metros, que é a distância do canhão até o porto. Certo? E temos a expressão desse alcance, tá? Então, põe aqui, que é dado pela expressão abaixo, né? Dado por... pega a expressão do alcance, né? Pega a expressão do alcance, que é dado pela velocidade inicial ao quadrado, então, da V0 ao quadrado ficou meio feio o V0. Só escrever um pouquinho melhor aqui, tá?
V0 ao quadrado, dividido por G vezes seno de 2θ0. Tá certo? E o que eu tenho nessa expressão? Então, o valor R do alcance já tem dado, tá? Nos 560 metros. Parece que esqueci de pôr metros aqui no enunciado, né? Não faz assim. Vou consertar aqui, tá? Mais para a direita. Esqueci de indicar, 560 metros, né? Bom, então, tem o valor do R na expressão, tá? Eu tenho o valor do G, que é tabelado. O V0 também está dado no enunciado, sei que o V0 vale, né? O valor que ele pôs de, acho que era 82 metros por segundo, né? Bom, então, tem o valor do V0. Então, só está faltando o θ0, que é justamente o que eu quero encontrar, né? Então, vamos... Bom, e daqui vamos isolar, então, o valor do θ0, que é o valor que está sobrando, tá? Então, fazendo aos pouquinhos aqui, tá? Vou escrever o lado direito primeiro, que eu vou deixar isolado o seno de 2θ0. Aí deixa ele isolado, tá? Então, do outro lado, passo o G multiplicando. Aqui você vai ficar R vezes G. Certo? Então, vai ficar aqui R vezes G dividido por V0 ao quadrado, tá? Desculpa aí que está dando umas pausas, que está dando umas travadas aqui no programa, tá? Acho que depois dessa aula de hoje eu vou dar uma revisada no computador aqui também, tá? Tá travando muita frequência nessas aulas aqui, tá? Mas aqui, ó, então eu isolei o seno de 2θ0, que é passar o G multiplicando, V0 ao quadrado dividindo. Depois o seno eu passo com o arco seno para o outro lado. Tá? Aí fica 2θ0 igual ao arco seno de R vezes G dividido por V0 ao quadrado. Tá? Tá certo? E vamos fazer esse cálculo. Tá? Acho que também vou passar o meio dividindo aqui. Tá? O 2 passar dividindo para o outro lado. Aí vai ter essa expressão aqui. Tá? θ0 vai ser igual a meio vezes arco seno. Então, substituindo os valores aqui dentro também. O alcance, então, é de 560 metros, vezes o G, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo V0 ao quadrado, de V0 é 82 metros por segundo. Tá? Certo? E daqui, tá? Na hora que se tira esse arco seno, tá? Acho que até vou deixar um pouco mais específico aqui, tá? Vai dar isso aqui, ó, meio vezes arco seno de 0,816. 0,816. Né? Aí o arco seno, tá? Tá bom? Vou deixar indicado aqui embaixo também. Tá? Que esse arco seno, ele na verdade vai ter dois valores possíveis. Tá? Vou deixar indicado aqui embaixo. Onde esse arco seno, ele vai valer, né? Ou, né? 27 graus, ou vai valer 63 graus. Temos dois valores possíveis para esse arco seno. Tá? Bom,
Por que tem dois valores possíveis? Tá? Porque a pergunta do arco seno é o seguinte, tá? O arco seno pergunta assim, qual é o ângulo, ou quais são os ângulos que faz o seno valer 0,816, tá? Lembra que essa é a pergunta do arco seno, é a função inversa do seno, tá? E por que tem duas respostas possíveis? Porque se vocês olharem o ciclo trigonométrico, por exemplo, que define, né? Pega o ciclo trigonométrico que define a função seno, cosseno e tangente, tá? Aqui, lembra que a gente monta lá uma circunferência de raio 1, né? Esse é o ciclo trigonométrico. Tá? Em cima desse ciclo, a gente escreve aqui os eixos, o eixo horizontal, o eixo vertical. Eixo horizontal, depois tem o eixo vertical. Deixa um pouco mais para... mais ou menos aqui, tá? Então tem o eixo horizontal, o eixo vertical, tá? E depois, quando a gente escreve aqui, né? Um ângulo aqui dentro, tá? Aí lembra que o seno corresponde à projeção, né? A projeção na vertical, tá? A projeção na vertical, tá? Eu vou fazer uma correção nos ângulos que eu indiquei aqui também, tá? Que eu fiz uma confusão, mas já vou consertar, tá? Primeiro vou só fechar o desenho aqui, tá? Tá certo? Aí lembra aqui, você tem o ângulo, né? O ângulo θ, por exemplo, tá? E lembra que o seno corresponde a pegar a projeção nesse ângulo aqui na vertical, tá? Pegando essa circunferência de raio 1, tá? Bom, aí lembra aqui depois a projeção aqui que forma o valor do seno. Aí essa projeção aqui corresponde ao valor do seno. Vou deixar indicado aqui em cima. Tá? Aí eu vou fazer uma correção que eu passei errado aqui também, tá? Não é esses dois ângulos aqui que é do arco seno, tá? Vou corrigir aqui também, que eu peguei um outro valor, na verdade, por engano, tá? Os valores desse arco seno de 0,816 é 54,7 graus ou é 125,3 graus. Bom, certo? Aí os outros dois que eu indiquei aqui, na verdade, é a resposta final, tá? Mas isso é mais para frente ainda, tá? Aí mostrando para vocês por que sai dois ângulos nesse arco seno, tá? Porque volta aqui para o ciclo trigonométrico, tá? Aí vocês veem que para dar essa projeção que dá o valor do seno, também pode ter o ângulo do lado oposto. Tá? Então, pega no lado oposto. Tá? Também tem aqui um outro ângulo que também vai dar o mesmo valor do seno. Pega esse ângulo aqui, ó, vou marcar em vermelho. Vou marcar em vermelho aqui, ó. Tá? Aí tem mais esse outro ângulo aqui, ó. Tá? Que também vai dar o mesmo valor do seno. Tá? Pega esse θ'. Tá certo? Aí a projeção dele aqui, ó, na vertical, vai dar o mesmo valor do seno. Tá certo? Então você tem que o seno desse ângulo θ é igual ao seno de θ'. Tá? Bom, então é por isso que você tem dois ângulos que dão o mesmo resultado. Tá bom? Esse seno de θ é igual, né? A esse seno de θ'. Tá? E, né, a relação que tem entre esses dois ângulos é lembrar também que, por causa dessa simetria que tem na figura, tá? Pega esse triângulo em vermelho do lado esquerdo,
pega o triângulo em azul do lado direito, eles são triângulos semelhantes aqui, ó, tá? Então, por isso mesmo que do lado esquerdo, tá? Esse triângulozinho que está aqui do lado esquerdo, ó, ele vai fazer um ângulo aqui, ó, um horizontal, que é exatamente igual ao ângulo θ, tá? Aqui o nosso ângulo θ do triângulo em azul, tá? Então, daqui fecha, ó, tem o ângulo θ' mais o ângulo θ em azul. Você espera fechar aqui, tá? Sim? Você espera fechar o raciocínio, depois você faz a pergunta, tá? Aí, aqui, então pega esse ângulo θ' em vermelho com esse ângulo θ, ó, você vê que a soma desses dois fecha 180 graus, tá? Bom, então para esses dois, para o seno ser igual, tá? Tem que ser com ângulos cuja soma dá 180 graus, tá? Θ mais θ' tem que estar 180 graus, tá? Bom, ou, né, pegando aqui, tá? Pega, por exemplo, aqui, θ', por exemplo, é 180 graus menos o ângulo θ, tá? Então, qual que é o procedimento para dar esses dois ângulos do arco seno? Tá? Então, você pega lá na sua calculadora, pega 0,816, tá? Pega lá a função seno menos 1, que é o arco seno. Aí a calculadora vai dar esse ângulo de 54,7 graus, tá? O outro faz aqui 180 graus menos o ângulo que saiu da calculadora. Aí dá o outro ângulo possível, 125,3 graus, tá? Bom, aí que dá o valor do arco seno, tá? Aí alguém abriu o microfone para fazer a pergunta aí. Pode falar aí, tá? Oi, professor. Sim, pode falar. A minha dúvida era... Eita, sumiu tudo para mim, meu Deus. Não entendi, pode falar mais alto? Não entendi. Aqui, ó, nessa parte que tem 1/2 arcosseno de 0,87. O que o senhor fez com 1/2? Calma, ainda vou substituir aqui dentro ainda, tá? Tá bom? Por enquanto está a expressão, tá? Meio do arco seno, tá? Aí para fazer essa conta, primeiro eu só estou resolvendo o arco seno primeiro, tá? Esse que está aqui embaixo, tá? Onde, tá? Arco seno de 0,816, tá? Ele vai dar esses dois ângulos possíveis, tá? Bom, tá certo? Agora eu vou fazer a divisão por 2, tá? Então calma aí, já vou fazer essa conta com o meio, tá? Então não é que o meio sumiu não, tá? Só estou fazendo a conta separada para não confundir aqui depois na mesma linha, tá? Agora eu vou substituir aqui. Então logo, o que você vai ter? Tá? Então θ0 vai ter duas contas para ele, tá? Ou vai ser meio, né? Com o primeiro ângulo, né? Que é de 54,7 graus, tá? Ou vai ser o θ0 com outro ângulo. Vou fazer a conta dele daqui a pouco, tá? Vou fazer primeiro com esse, tá? Então faz aqui 54,7 dividido por 2, ele vai dar aproximadamente 27 graus aqui, tá? Vai dar aproximadamente 27 graus, tá? Rigorosamente é 27,4 graus, tá? Estou arredondando aqui para 2 dígitos aqui, né? Acho que é dos dados do problema, tá? Dado do problema porque o V0 também só está com 2 algarismos, tá? Então vou manter com 27 graus mesmo, tá? Rigorosamente é 27,4 aproximadamente, tá? 27, isso. É 27,4, tá? Então vamos manter 27, tá? E o outro, tá? O valor do θ0 é fazer o meio do outro valor do arco seno, que é 125,3 graus, tá? Bom, aí essa conta aqui vai dar aproximadamente 63 graus. Tá? Então essas são as duas respostas para o nosso exemplo 2, tá? Bom, então aí tem dois ângulos possíveis para o canhão disparar, que ele acerta lá o navio, tá? Certo?
Aí isso respondeu já a dúvida de quem perguntou onde estava o meio, tá? Estava fazendo a conta separada, tá? É porque como é o arco seno que vai dar duas respostas possíveis, tá? Eu tive que fazer ele separado, tá? Depois substituir ele aqui para descobrir os dois valores que agora vai ficar para o θ0, tá? Bom, aí dá um tempo. Aí dá um tempinho para o pessoal, para quem estiver copiando, tá? Dá um minutinho aí, tá? Depois eu mostro como ficou essa questão do canhão, tá? Acho que deve estar na página seguinte, se eu não estou enganado. Tá bom? Então, o pessoal vai terminando de copiar, eu vou confirmar isso aqui também, tá? Isso mesmo. Tá bom. Eu só estava conferindo no programa se o desenho estava na página seguinte mesmo, tá? Pego surpresa. Acho que já passou o tempo para o pessoal copiar, tá? Aí, caso alguém não tenha tido tempo de copiar, vocês consultam a gravação depois, tá? Ou vocês pegam com alguém, com algum colega que já tenha terminado de copiar. Vocês têm acesso mais rápido com algum colega aí na sala, tá? Então, por que são essas duas respostas possíveis? Tá? Porque é essa situação que acontece, então, tá? No lançamento da bala de canhão, tá? Tem o disparo do canhão, tá? Então, seguindo o movimento de lançamento de projétil. Então, tem duas trajetórias possíveis para atingir um navio, tá? Que está nesse alcance aqui de 560 metros, tá? Ou você pega aqui aquele primeiro ângulo de 27 graus, tá? Que vai fazer aquele movimento em parábola, né? Bom, para atingir aqui o canhão, né? Esse movimento aqui por... Como é que travou de novo? Né? Vai seguindo aqui essa que eu estou marcando em azul aqui, ó, para acertar o canhão. Tá? Ou pega essa trajetória por baixo, então, usando o ângulo θ0 de 27 graus, tá? Ou você pega essa outra trajetória indo por cima, tá? Usando o ângulo inicial de 63 graus, né? O ângulo de lançamento, né? Faz o ângulo de lançamento de 63 graus, aí vai seguir essa outra trajetória por cima para atingir o navio. Então, por isso que você tem duas respostas, tá? Bom. Ou se atingir o navio lançando a bala de canhão por baixo, né? Trajetória mais baixa, ou acerta o navio fazendo um lançamento por cima, tá? É claro que esse lançamento por cima, nessa trajetória em verde, vai levar mais tempo para a bala chegar no navio, tá? Bom, mas como os movimentos ali, né? Não deve dar muito tempo para o navio pirata desviar, tá? Mas é possível, né? Bom, por isso que a de 27 graus seria a mais eficiente, tá? Certo que a 27 graus vai, com certeza, vai levar bem menos tempo para atingir o navio, tá? Certo? E com isso aqui, então, a gente resolve o item A do exemplo 2, tá? Aí vamos para o próximo, tá? Tem mais um item também, tá? Que ele pergunta ali, né? Item B, né? Item B é qual que é o alcance máximo das balas de canhão, tá? Certo? Porque o fato de eu conseguir lá atingir o navio por duas trajetórias possíveis, tá? Mostra que, na verdade, com aquela velocidade inicial da bala, dá para atingir um navio a uma distância maior ainda, né? Tá certo? Então vamos descobrir qual que é o alcance máximo dessas balas aí, tá? Bom, certo? Aí vamos analisar a expressão, tá? Tá bom? Você tem aqui o alcance, né?
das balas, né? Em um dado ângulo, né? Vou chamar de θ zero linha, agora para diferenciar do θ zero que a gente já usou no item A, tá? Um dado ângulo θ zero linha de lançamento, né? Né? Então, vou reescrever a expressão que a gente já usou no item A. É dado por... Né? Aí pega a expressão, tá? Aí o alcance, né, vai ser igual, né, a V0 quadrado sobre 2 vezes G vezes seno de 2 vezes o ângulo θ zero linha, tá? Certo. Agora estou pegando qualquer outro ângulo além daqueles dois ângulos do item A, tá? Tá certo? Mas lembra que eu quero o quê? Eu quero o alcance máximo, tá? Eu quero o valor para qual esse alcance é máximo, tá? Tá certo? Mas lembra que o V0 está fixo, tá? Que aquele velocidade inicial dado necessário que é 82 metros por segundo. O G é fixo porque aquele nosso valor tabelado, né? O valor do G aqui é fixo porque é o valor tabelado, tá? Então, só estou mudando mesmo o valor do ângulo, tá? Então, aqui que vem a pergunta. Qual que é o ângulo que vai fazer esse valor do R ser máximo, tá? Aí, o valor do R vai ser máximo quando todo esse seno também ser máximo, tá? Tá certo? Então, vamos ir por essa argumentação, tá? Certo? Então, pega aqui no ângulo, né? Travou de novo, né? Então, no ângulo, θ zero linha, que eu vou chamar de θm, para dar máximo, né? Certo? Em que é, né? O que eu vou chamar de um RM, tá? É máximo, chegando ao maior valor possível do alcance. Tá? Temos que o valor do seno tem que ter o maior valor possível. Tá? Só que qual que é o maior valor possível do seno? O maior valor possível de um seno, lembra que o seno é uma função que varia entre menos 1 e 1, tá? Certo? Então, o valor máximo do seno só pode ser mais 1, né? Bom, e qual que é o ângulo que vai fazer o seno valer 1, né? Aí que a gente vai pegando aqui, por exemplo, né? Que é na situação que você tem, né? O ângulo lá dentro do seno valendo 90 graus, tá? Inclusive, eu só vou corrigir que aqui lembra que eu estou pegando θ zero linha igual ao ângulo máximo, né? Vou só corrigir aqui também, tá? Podia ter deixado o θ zero linha aqui sem problema, tá? E ter substituído pelo θm no final, né? Mas já vou fazer aqui já para nota de vocês aí, tá? Então, já estou pegando no ângulo que faz o alcance ser máximo, tá? Então, ao invés de usar θ zero linha, eu vou usar o θm aqui, tá? Que foi a anotação que eu usei, tá? Então, esse ângulo θm que faz o alcance ser máximo, tá? O seno vai valer 1, tá? Aí o seno vale 1 quando todo ângulo dentro dele vale 90 graus, tá? Isso aqui, então, vai dar o ângulo de 45 graus, que é só passar o 2 dividindo, tá? Aí vai ficar 90 dividido por 2, dá 45 graus, tá? Isso aqui seria só caso ele perguntasse, tá? Qual que é o ângulo que vai fazer o alcance máximo, tá? Agora, para encontrar o alcance máximo, tá? Volta, né? Então, o alcance máximo, né? É igual a V0 quadrado sobre 2G. V0 quadrado sobre 2G. Vezes o seno, né, nesse ângulo máximo, né? Nesse ângulo que vai fazer o alcance ser máximo, no ângulo θm, tá? E nem precisa pôr o ângulo 45 graus, tá? A gente já sabe que nesse ângulo de 45 graus é o ângulo que vai fazer todo esse seno aqui valer 1. Tá? Então, só faz a conta que sobrou aqui. Então, esse alcance máximo aqui, tá?
é igual V0² sobre 2G, 2 vezes G, tá? Substituir os valores, o V0 é 82 metros por segundo, não esquece que está ao quadrado, dividido por... Calma aí que tem... Só vou corrigir aqui um erro que eu fiz na expressão, tá? Desculpa aí também, tá? Eu vou corrigindo aqui, tá? Não tem esse 2 dividindo na expressão do alcance, né? Só vou confirmar aqui na que eu acabei de escrever aqui também nos slides, tá? Se eu cometi um erro. É isso mesmo, tá? Então, desculpa aí a confusão, tá? Deixa eu ver se eu fiz o mesmo erro no item A, tá? Não, no item A tá certo, tá? Foi no item B que eu fiz o erro aqui, tá? Então, pessoal que está copiando aí, no item B, tá, na expressão do R, não tem esse 2 dividindo aqui, tá? Desculpa a confusão, tá? Porque o 2 dividindo está na expressão da altura máxima, né? Não está na expressão do alcance, tá? Então, eu vou corrigindo aqui, tá? Tiro 2, não tem esse 2 dividindo não, tá? Fazendo a correção aqui. É que estava estranhando que a conta não ia bater com a resposta correta que eu tinha na minha nota aqui, tá? Bom, pronto, tá? Então, aí corrijo aí, tá? Então, estavam 2 a mais dividindo na expressão, tá? Eu já tirei ele daqui, tá? E aí, substituindo os valores. Então, fica só V0² sobre G, tá? Então, fica 82 metros por segundo elevado ao quadrado, divide por G, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Faz esse cálculo aqui, vocês vão encontrar que o alcance máximo, então, ele vai valer cerca de 690 metros. Bom, certo? Então, esse é o alcance que vai ter lá as balas de canhão lá do canhão, tá? Está sendo disparado lá do porto, tá? Então, ou seja, lembra que no item A, o navio pirata estava no alcance de 560 metros, tá? Aí o canhão começa a disparar, tá? Tá certo? Então, na hora que o navio percebe que está vindo as balas de canhão, tá? Não vai ser sempre que vai acertar certinho, tá? Tá certo? Aí, se o navio pirata escolher fazer fugir, né? Fugir lá do porto, tá? Então, ele vai estar seguro só depois de estar a uma distância de 690 metros, tá? Certo? Aí, passou desses 690 metros, aí o canhão não tem mais chance de atingir o navio pirata, tá? A menos que o pessoal que esteja lá manejando o canhão no porto, eles consigam botar mais pólvora lá para fazer o disparo do canhão, tá bom? Certo? Mas com isso aqui a gente resolve, então, esse exemplo 2, tá? Agora ainda é 11h30, tá? Aí dá um tempinho para vocês copiarem, dá um minutinho aí, tá? E depois a gente passa para mais um exemplo que tem para resolver, tá? E depois desse exemplo a gente fecha a aula de hoje, tá? Acho que deve ter dado tempo para o pessoal copiar, tá? Mas fica a mesma instrução, tá? Se não deu tempo, ou vocês pegam depois na gravação, ou pega com algum colega que já tenha terminado de copiar, tá? Escrever, tá bom?
Então, vamos para mais um exemplo, para treinar aqui, então, o movimento de lançamento de projétil, tá? Que é pegando esse exemplo 3. Tá? Então, exemplo 3 aqui, ele trabalha, então, com essa situação que você tem. Então, é um filme publicitário, tá? Bom, em que você tem um ator, né, que ele vai correr, né? Então, esse filme aqui, né? Então, pelo que está planejado aqui nesse filme, né, o ator ele deve correr pelo telhado, tá? E saltar na horizontal, tá? Para o telhado de outro prédio mais baixo. Né? Telhado de outro prédio mais baixo, tá? Conforme está nessa figura ao lado aqui, tá? Certo? E tem os dados aqui das distâncias entre os prédios, tá? E também fala da velocidade que ele pode colocar, que é no máximo 24,5 metros por segundo, tá? Então, antes de tentar o salto, tá? Ele quer avaliar se isso é possível, tá? É possível ele fazer esse salto entre os dois prédios, tá? Então, aí que vem a pergunta, ele pode realizar o salto, né? Considerando que a velocidade máxima que ele pode colocar lá, saltando do telhado, for de 4,5 metros por segundo. Então, essa que é a pergunta do problema. Tá bom? Então, resolvendo esse problema aqui, tá? Então, vamos aproveitar aqui o desenho, tá? Vou pôr aqui, por exemplo, os nossos eixos aqui também, para trabalhar o nosso problema aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, o eixo Y. E o eixo X, vou colocar como ponto de partida, tá? Aqui bem na quina do telhado de onde ele está saltando, tá? Para a gente pegar certinho aqui os dados da distância para casar certinho com os eixos. Tá? Lembra que aquela brincadeira da gente fazer aquela abstração, né? Eu vou aproximar esse ator aí para uma partícula saltando na origem com essa velocidade V0 de 4,5 metros por segundo, tá? Bom, só para ver se... Só para simular a situação, tá? Então, estou fazendo isso aqui, ó. Estou pegando o ator, estou aproximando com uma partícula que está começando aqui da origem, então, tá? Está saltando aqui da quina do prédio na horizontal, né? Ele sai aqui da horizontal com essa velocidade V0 de 4,5 metros por segundo. Esse aqui é o nosso vetor V0. Tá? Certo? E lembra, a partir desse ponto ele vai seguir aquele movimento de lançamento de projétil, tá? Aí, como aqui já começa do ponto mais alto da trajetória do projétil, tá? Então daqui ele vai seguir aquela parábola, tá? Que ainda vou descobrir se essa parábola aqui da trajetória ele vai conseguir passar lá do outro telhado ou se ele vai cair antes. Tá? Isso que a gente tem que descobrir no nosso problema, tá bom? Certo? Então vamos escrever aqui o que a gente acabou de pôr no desenho, tá? Certo? Então escrevendo aqui, tá? Então, né, o ator, né? Vai seguir, né? O movimento de lançamento de projétil, né? Porque é só separação do desenho também, é fácil, né? Lançamento de projétil. Eu já estou passando aqui, né? A posição inicial e a velocidade inicial, tá? Lançamento de projétil, né? Com posição inicial, né? De coordenadas, né? x0 igual a 0, y0 igual a 0. Tá? Isso aqui é porque eu que defini o eixo. Eu defini o eixo para a origem ser no início do lançamento, tá? E a velocidade inicial ela está na horizontal, né? Então, vou por assim, velocidade inicial com componentes, né?
componentes. Ficou feio. Componentes. V0x, então, né? Componente X já está com toda a velocidade de 4,5 metros por segundo, né? E a velocidade inicial em y é 0. Tá? Então, com isso aqui, eu posso aplicar isso em qualquer uma daquelas equações de lançamento de projétil. Tá? A questão é como que a gente vai aplicar as equações. Tá? Bom, uma coisa que a gente pode trabalhar aqui nessa trajetória do ator. Tá? Eu sei o seguinte, eu sei que para o ponto que ele quer chegar aqui no outro telhado, é um ponto que é depois dele cair 4,8 metros para baixo. Tá? Então, vamos aproveitar essa informação. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, tá? Para o ator, então, aqui, ó, descer, né? Esse lançamento de projétil, tá? Então, vamos pensar assim, vamos pensar na altura, no tempo que o ator vai levar, tá? Para cair 4,8 metros para baixo, tá? Tá certo? Bom. Isso depois que ele cai 4,8 metros para baixo, isso aí vai ser depois de passar um certo tempo TQ. Vou chamar de um tempo TQ, tá bom? Certo? Então, esse é o assunto que a gente vai aplicar na primeira etapa da solução. Tá? Então, seja, né, TQ, né, o tempo necessário, o tempo, né, não é necessário, o tempo para o qual, né, para o qual o ator, né, vai assim, atingir, né, a altura, né, y igual a menos 4,8 metros. Lembra, ele começou da altura 0 e desceu 4,8 metros. Tá? Bom, certo? Então, logo, posso substituir isso na expressão da vertical. Tá? Certo? Então, logo, temos, né, no eixo y, essa expressão aqui, ó, tá? Então, quero que... Vou chamar de YQ aqui, então, essa altura aqui, tá? Então, quero que o YQ, que é o menos 4,8 metros, é o Y no tempo TQ, tá? E pega a expressão do Y lá no movimento de lançamento de projétil, tá? Que é, né? Calma aí que deu uma travadinha no programa de novo. Vou ele voltar aqui, né? Aí pega a expressão do Y lá para o lançamento de projétil, que é o quê? Pegar Y0, né? Mais a velocidade inicial em Y, né? Vezes o tempo, menos, né? G sobre 2 vezes o tempo ao quadrado, tá? Mas lembre-se que isso aqui é no tempo TQ que eu quero descobrir. Quero descobrir o tempo que leva para o ator cair 4,8 metros. Lançamento de projétil, tá? Bom. Aí agora, né, vamos substituir aqui. Lembra que o y0 é igual a 0. Velocidade V0y, velocidade inicial y também é 0. Tá? Então, só sobrou o último termo. Tá? Vai ficar assim, vai ficar que o YQ é igual, né, a menos, né, G sobre 2 vezes TQ ao quadrado. Tá? Aí isolo o TQ. Eu quero descobrir esse tempo TQ. Tá? Isolando o TQ, eu vou fazer rapidinho aqui, tá? Vai ficar, isolando o primeiro TQ quadrado, fica menos 2, né? Vezes a altura YQ, divide por G. Tá? Depois o quadrado passa como raiz. Tá? E agora substitui os valores e faz a conta. Tá? Bom, uma coisa que eu percebo na hora que eu vou corrigindo as provas, as avaliações da disciplina, tá? Que eu vejo muitas situações que a pessoa chega nessa expressão e já desiste, tá? Que fala, puxa, cheguei numa raiz lá que tem sinal negativo lá dentro, né? Tá? Bom, e deu errado, né? Fiz alguma coisa errada e desiste, né? Bom,
Aí analisa com calma, tá? Tá bom? Porque o que vai acontecer nesse caso aqui, nessa expressão? Vai ficar aqui, ó, raiz de menos, 2 vezes. Só que não esquece que com a anotação que eu pus aqui no problema, esse YQ é negativo. É menos 4,8 metros, tá? E aqui divide agora pelo G, que é 9,81, né? Metros por segundo ao quadrado. Então, não desiste antes da hora. Também não tenta forçar a barra. Tá? Também vejo muita gente depois que resolve sumir com sinal de menos, tá? E some com sinal de menos no Y também, tá? Para forçar a resposta a ficar positiva, tá? Também não faço isso, tá? Tenta entender por que vai dar certo a resposta, tá bom? Certo? Por que vai dar tudo positivo normalmente, tá? Se você não errar nada na construção da solução, tá? Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Você vai descobrir que o TQ nessa cálculo vai dar aproximadamente o valor de 0,990 segundos. 990 segundos. Tá bom? Aí por que eu tive que descobrir esse tempo de queda? Porque eu quero descobrir agora, tá? O quanto que o ator vai conseguir deslocar na horizontal dentro desse tempo TQ. Tá? Tem que perguntar assim, se no tempo TQ, né? T igual a TQ. Você pergunta assim, se o ator vai deslocar, se o deslocamento do ator na horizontal vai parar antes, tá? Ou se ele vai parar depois do limite do outro telhado, tá? Bom, esse o teste tem que fazer, tá? Repetir de novo, tá? Vai pegar aqui, ó, esse tempo TQ que a gente descobriu, que é o tempo que o ator desceu 4,8 metros na trajetória dele, e agora vamos descobrir o deslocamento na horizontal. Se o deslocamento na horizontal nesse tempo parar aqui, ó, antes do telhado, então ele não vai conseguir fazer o salto, tá? Se o deslocamento que ele fizer nesse tempo TQ passar do limite do telhado, tá? Então significa que dá para ele fazer esse salto, tá? Então a pergunta é o seguinte, vai pegar agora a equação em X, calcula o deslocamento em X no tempo TQ, e descobre, então, se esse deslocamento vai ficar antes de 6,2 metros ou se vai ficar depois dos 6,2 metros. Tá? Então, essa que é a pergunta que a gente vai fazer nessa segunda parte. Tá? Só estou limpando o desenho. Tá? Então, vamos para a equação em X. Tá? Bom, então, vamos pegar agora aqui. Então, no tempo de queda Tx, né? No tempo queda TQ, né? O ator vai deslocar, né? Ou vai ter, né? A coordenada em X, né? Vou chamar de XQ, tá? Que é o valor do X no tempo TQ. Que é dado pela expressão do X lá no lançamento de projétil. Né? A coordenada X é igual a X0, posição inicial, né? Coordenada inicial em X, né? Mais a velocidade inicial em X vezes o tempo, né? E parava aqui, né? Que é movimento de velocidade. Lembre que X é movimento de velocidade constante, tá? Aí pega de acordo. Então, a coordenada XQ, né? Que é o X no tempo TQ, né? Então, pegar essa expressão em TQ. X0 mais V0x vezes TQ, tá? Lembrando que nesse caso aqui a coordenada x0 é igual a 0, tá? Então, só isola aqui, né? Não isola, só fazer a conta mesmo, né? Foi mal. Tá? Só substituir os valores aqui, tá? Então, sobre o V0x, que é 4,5 metros por segundo, multiplica pelo tempo, que é 0,990 segundos, tá? Faz essa multiplicação, tá? Aí o XQ vai dar, então, deslocamento do ator. Então, na horizontal vai ser de aproximadamente, tá? É 4,5 metros. Tá? É que ficou, é que o número que multiplica lá é bem perto de 1, né? Então, fazendo multiplicação, arredondando para 2 dígitos, ainda vai dar
vai dar um valor de 4,5 metros. Porque pegou 4,5 e multiplicou com um número bem pertinho de 1. Então, quando multiplicou e fez arredondamento, o valor ficou 4,5. Tá? Mas lembra que agora é distância. Tá? Ficou unidade de distância aqui. Tá? Então, esse é o deslocamento do ator na horizontal. Tá? Então, o que acontece nesse movimento do ator, então ele faz o lançamento de projeto aqui desse ponto, faz aquele movimento do lançamento de projeto em parábola, tá? Só que ali, né, depois que ele desce 4,8 metros, tá? O deslocamento dele em X foi só de 4,5 metros, tá? Então, esse deslocamento vai ser mais ou menos por aqui, chutando, né? Postando a distância, tá? Então, o ator vai deslocar, fazer só esse deslocamento aqui de 4,5 metros. Eu indico aqui porque é uma distância menor que a distância de 6,2 metros entre os prédios, tá? Bom, então a pergunta é se o ator deve fazer o salto, né? Então, pelo que vocês podem ver no desenho, obviamente ele não pode fazer o salto, tá? Bom, certo? Então, aí justifica aqui, tá? Então, como, né? Essa distância xq é menor, né, que 6,2 metros, né? Ou seja, que é a distância entre os dois prédios, tá? Então o ator não deve realizar o salto, tá? Não deve fazer o salto, tá? Se ele tentar fazer o salto, então ele vai estar espatifando lá no chão, tá? Então, ou ele pede para a equipe, né, arranjar outro cenário, né, com outros dois prédios, tá, com uma distância menor que 4,5 metros, tá? Ou ele pega para substituir por um dublê que consiga fazer um salto aí na horizontal mais rápido, né, com velocidade inicial maior que esses 4,5 metros por segundo, tá? Certo? Aí no caso do dublê, por um outro dublê que salta mais rápido, aí o dublê também teria que fazer um salto de pelo menos acima de 6,2 metros por segundo na horizontal, tá? Estou meio chutando por aqui, tá bom? Fazendo uma estimativa, tá? Certo? Então, com isso aqui a gente fecha esse exemplo 2, tá? Bom, aqui o tempo da aula agora são 11h53, estão perto do meio-dia, né? Então, eu vou estar encerrando a aula por aqui, tá? Bom, então, até mais a todas e a todos vocês, tá? Se a gente não se vê antes, então a gente se vê na semana que vem.